Você acreditaria se uma criança dissesse que escreve cartas com mensagens vindas do além? E se essas mensagens contivessem informações impossíveis de serem conhecidas por uma criança? E se essas informações se confirmassem? Essa é a história de Aninha. Uma menina de 7 anos comum à primeira vista. Olhos grandes, curiosa, doce, tímida. Mas por trás daquela aparência inocente, havia algo que desafiava toda a lógica. Aninha escrevia cartas. Muitas cartas. Mas não, eram cartas infantis com rabiscos coloridos e erros de ortografia. Eram mensagens assinadas com nomes de pessoas mortas. Pessoas que ela nunca conheceu, com histórias, detalhes, confissões, que só os vivos, os destinatários, reconheciam como verdadeiras. Imagine receber uma carta da sua mãe falecida, com a caligrafia de uma criança, lendo palavras que só você e ela conheciam. Um segredo, um pedido de desculpas, uma orientação sobre algo que ainda vai acontecer. Essa foi a experiência de dezenas de pessoas que cruzaram o caminho de Aninha. Mas, antes de mergulharmos nesses relatos, que beiram o impossível, você precisa entender o que torna essa história tão assustadora e fascinante. Tudo começou em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Aninha vivia com os pais, numa casa simples, numa rua onde todos se conheciam. Ela era uma criança calma, introspectiva. Os pais diziam que ela tinha um mundo só dela e que muitas vezes falava sozinha. Mas até aí, nada que outras crianças também não façam, certo? O que chamou atenção veio numa manhã de outubro. A mãe encontrou Aninha no quarto sentada à escrivaninha. Ela rabiscava com intensidade, preenchendo folha após folha com letras firmes. Quando a mãe pegou os papéis, congelou. Nomes, datas, frases que não faziam sentido algum para ela, mas que pareciam direcionadas a alguém específico. Como uma carta pessoal. Ou melhor, como uma mensagem de despedida. No começo, os pais pensaram que era apenas imaginação, mas Aninha continuava escrevendo, sozinha, sem ajuda, sem nunca ter aprendido a usar aquelas palavras tão complexas. A vizinha, Dona Lúcia, foi a primeira a receber uma dessas cartas, e o que ela leu fez com que as pernas tremessem. A carta dizia: Tia Lúcia, perdoa meu colar. Está no fundo do poço como deixei. Seu irmão, Paulo. Paulo havia morrido 12 anos antes. O colar? Perdido desde então. E o poço? Ainda existia no quintal da antiga casa da família. Dias depois, quando finalmente abriram o poço, lá estava ele, o colar. Dona Lúcia chorou por horas, e a notícia se espalhou como fogo em mato seco. A menina que escrevia mensagens do além, a menina que sabia coisas que não podia saber. Alguns se assustaram. Outros, desesperados por contato com entes queridos, buscavam Aninha em silêncio. Ela escrevia, entregava as cartas e voltava a brincar com suas bonecas. Mas quem, ou o que, falava por ela? Segundo Aninha, havia uma moça. Uma moça de cabelo cinza. Ela aparecia sempre ao lado da cama. Soprava palavras no ouvido da menina e, às vezes, segurava sua mão. Os pais procuraram ajuda. Psicólogos, espiritualistas, curiosos. Uns diziam que era mediunidade, outros, distúrbio. Mas ninguém conseguia explicar como uma criança, sem acesso a qualquer tipo de informação privilegiada, escrevia com tamanha precisão e impacto. Alguns especialistas chamaram de automatismo psicológico. Outros mais céticos gritaram farsa, mas nunca encontraram provas de manipulação. As cartas continuavam vindo. E os relatos só aumentavam. Aninha não queria fama, não pedia dinheiro, não gostava de atenção. Na verdade, ela se escondia quando via muita gente, e ainda assim, continuava escrevendo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história real. Vamos ouvir relatos, analisar as mensagens e entender o que aconteceu com Aninha. E mais importante, o que ela deixou para trás. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mexer com suas crenças mais profundas.
e te fazer perguntar: se fosse comigo, eu acreditaria? Aninha tinha apenas 6 anos quando escreveu sua primeira carta. Ela usava um lápis comum num caderno de caligrafia escolar. Na folha rabiscou lentamente: Filha, me perdoe por ter partido assim. Eu estou bem. Estou com vovó agora. Seu pai também está aqui. A carta era endereçada a uma mulher chamada Joana, vizinha da avó de Aninha. Joana tinha perdido os pais e o marido em um acidente de carro há 2 anos. Ela nunca falou sobre isso perto da menina. Nunca sequer mencionou os nomes. Mas quando recebeu o papel, reconheceu de imediato as palavras do marido. Uma frase que ele repetia para ela sempre antes de dormir. Joana desmaiou ali mesmo, ao ler a mensagem. A comoção na vizinhança foi inevitável. Na semana seguinte, Aninha escreveu outras 2 cartas. Uma para um rapaz chamado Miguel, que perdera o irmão em um afogamento. A outra para uma senhora idosa chamada Dona Cecília. Ambas continham detalhes íntimos que chocaram os destinatários. Miguel contou que a carta dizia: a culpa não foi sua. Eu sabia nadar, mas entrei em pânico. Não tente mais se punir. Era exatamente o que o irmão dissera momentos antes de sumir nas águas. E Miguel nunca contou isso a ninguém. Dona Cecília, por sua vez, recebeu uma mensagem assinada por seu pai, falecido há mais de 40 anos. A carta descrevia o local exato onde ele havia escondido uma aliança de família, que ela pensava estar perdida. Ela encontrou a peça no forro do armário antigo, sob uma tábua solta. Esses episódios começaram a circular pela cidade como uma lenda viva. A menina que escrevia o que os mortos queriam dizer. Jornais locais fizeram pequenas matérias. Alguns curiosos bateram na porta da família. Mas os pais, assustados, tentaram proteger a filha. Eles proibiram Aninha de escrever. Tiraram papel e lápis de seu alcance. Mas não adiantou. Ela começou a usar carvão, pedaços de giz até os dedos para riscar paredes e móveis. As mensagens continuavam surgindo, de madrugada, enquanto ela dormia. Ou acordava em transe com os olhos meio abertos e a voz embargada. Era como se algo a empurrasse para escrever, mesmo contra sua vontade. Segundo relatos dos pais, Aninha dizia frases como: eu preciso entregar. Se eu não entregar, eles choram. Ela está esperando. Está sentada do lado da janela. Tudo era escrito com caligrafia firme, madura, diferente da letra infantil da menina nas lições da escola. Mais estranho ainda era a escolha das palavras, frases rebuscadas, expressões que Aninha nunca ouvira dentro de casa, como: minha alma repousa em paz, mas minha consciência ainda te procura. Para uma criança de 7 anos, era impossível. Foi nesse ponto que um médium da cidade se ofereceu para conversar com a família. Ele pediu permissão para observar Aninha, apenas observar, sem interferir. O que ele presenciou naquela noite o deixou em silêncio por vários minutos. Aninha acordou sozinha, pegou um caderno novo e escreveu 3 páginas inteiras, sem parar, como se estivesse copiando algo que via mentalmente. Ao terminar, olhou para o médium e disse: ele já foi embora, mas deixou isso para você. A carta era dirigida ao próprio médium. Falava de um filho que ele perdera e nunca havia mencionado a ninguém. E ao final, a assinatura: teu menino, Léo. Ele não conteve as lágrimas. A partir daí, tudo mudou, porque ficou claro que Aninha não estava apenas imaginando. Ela era de algum modo uma ponte entre este mundo e o outro. A notícia correu mais rápido do que a família podia controlar. Em poucos meses, o que era apenas um dom estranho de uma garotinha virou assunto nacional. Matérias em jornais, reportagens na TV, blogs, rádios, todos queriam saber sobre Aninha, a menina que falava com os mortos. E com a fama, vieram 2 tipos de pessoas. De um lado, os céticos. Chamavam aquilo de farsa. Diziam que os pais estavam manipulando a menina para ganhar dinheiro ou atenção. Psicólogos sugeriam que ela sofria de transtornos dissociativos. Religiosos mais conservadores diziam que aquilo era obra do demônio. De outro lado estavam os que viam em Aninha uma mensageira espiritual. Gente que nunca superou o luto, pessoas quebradas por dentro,
agarrando-se a qualquer chance de ouvir uma última frase, uma palavra de perdão, um "eu te amo", vindo do além. A casa da família virou um ponto de romaria. Gente acampava na calçada. Alguns choravam ao toque do portão. Outros se ajoelhavam com retratos nas mãos, suplicando por uma mensagem. A família, exausta, tentou proteger Aninha como podia, mas a menina dizia que não conseguia dormir quando havia muita gente esperando. Ela sentia as presenças. Dizia que vinham de noite, em silêncio, e ficavam ao lado da cama. Alguns só querem dizer tchau. Outros ainda têm medo. As cartas começaram a se multiplicar. Agora Aninha escrevia em blocos de papel sulfite, rabiscava com canetas esferográficas, marcadores, lápis de cor, o que tivesse por perto. Escrevia no quintal, no banheiro, na escola. Às vezes, no meio de uma conversa comum, os relatos ficaram mais intensos, mais detalhados. Pessoas relatavam receber cartas com trechos de músicas, apelidos que só o falecido conhecia, descrições de momentos íntimos jamais contados a ninguém. Para muitos, aquilo foi uma cura invisível, um reencontro impossível que de repente acontecia. Havia esperança. E, curiosamente, havia também paz. Mas junto disso vinha o medo. Algumas pessoas saíam das sessões abaladas, recebiam mensagens duras, advertências, pedidos de perdão que reabriam feridas profundas. Uma moça chamada Carla contou que a carta de seu pai dizia: "Me desculpe por ter tocado em você daquele jeito. Eu errei. Eu não sabia o que fazer com minha culpa." Ela nunca tinha contado a ninguém sobre o abuso, nem à própria mãe. Carla chorou por 3 dias seguidos, mas no 4º dia disse: "Pela primeira vez consegui respirar." Outros relatos envolviam revelações sobre traições, mentiras de família, heranças escondidas. Havia um misto de milagre e desconforto, como se Aninha fosse um espelho que mostrava verdades indesejadas. Enquanto isso, estudiosos começaram a se aproximar. Médiuns renomados, parapsicólogos, padres, terapeutas, jornalistas investigativos. Todos queriam entender como uma criança podia canalizar tanto conteúdo emocional e espiritual com tanta precisão. O que mais intrigava os especialistas era o padrão das mensagens. Elas não tinham contradições, não mudavam conforme o público, e vinham com uma consistência assustadora, como se houvesse uma inteligência por trás de cada palavra. Na tentativa de proteger a menina e acalmar os ânimos, a família aceitou o convite de um centro espiritual para que Aninha passasse um tempo fora da cidade, em um ambiente isolado, protegido. Mas mesmo longe, mesmo escondida, as cartas não pararam de chegar. Elas vinham agora em sonhos, por telefone ou até por correio. Pessoas diziam receber envelopes anônimos, com a letra inconfundível de Aninha, e mensagens que ninguém mais poderia saber. Era como se, independentemente de onde estivesse, a conexão continuasse viva. A pressão estava insuportável. A mídia batia à porta diariamente. A escola de Aninha não sabia como lidar com a presença de câmeras na entrada. A família, cansada e encurralada, decidiu ceder. Foi então que aceitaram o convite de um dos maiores programas de televisão do país. Era uma entrevista ao vivo em horário nobre. Prometia respeito, mas todos sabiam que seria uma exposição sem volta. O estúdio estava lotado. Luzes, câmeras, especialistas, curiosos, todos à espera da menina. Aninha entrou com um vestido simples, segurando uma boneca gasta. Parecia alheia ao caos à sua volta, mas seus olhos pareciam muito mais velhos que o resto do corpo. A apresentadora, famosa por sua postura direta, foi gentil no início. "Aninha, você sabe por quê? Está aqui?" "Sei. É para falar com quem já foi." O silêncio foi imediato. A plateia parou de se mexer. O clima pesou. Ela começou a explicar que os mortos não falavam com palavras, mas com sensações, imagens, memórias. Dizia que era como se eles a usassem para terminar o que deixaram inacabado. A apresentadora, claramente tocada, perguntou: "Você sente medo?" "Não, só quando eles estão com raiva."
Essa frase causou arrepios. Um especialista em psicologia espiritual tentou intervir, dizendo que aquilo podia ser fruto de imaginação infantil. Mas Aninha o encarou com seriedade e rebateu. Você sonhou com sua mãe essa semana. Ela te chamou de meu pequeno sol. Era isso que ela te dizia quando você era criança, né? O homem travou. Engoliu seco. Confirmou com a cabeça. E chorou ali, ao vivo. Depois disso, não havia mais como duvidar. A entrevista continuou com perguntas cada vez mais intensas. Mas foi no último bloco que tudo mudou. A apresentadora perguntou. Existe alguma mensagem que você precisa entregar? Agora? Aninha olhou para o lado como se ouvisse algo. Pegou uma folha e começou a escrever com rapidez. Rabiscava sem olhar para o papel. No estúdio, só se ouvia o som da caneta correndo. Ela terminou, dobrou a folha e entregou à apresentadora. Disse apenas: é para você. O público congelou. A apresentadora, visivelmente abalada, desdobrou a carta. Seus olhos encheram de lágrimas. A voz embargada mal conseguia ler. Era uma carta do irmão falecido, que morrera em um acidente trágico anos antes. Contava detalhes da infância, mencionava uma promessa feita entre os dois quando crianças, e terminava com: eu estive com você no dia em que você pensou em desistir. Você não está sozinha. Ela caiu em prantos. Ao vivo. Sem conseguir continuar o programa, a transmissão foi encerrada abruptamente. Mas o estrago, ou o milagre, já havia sido feito. A entrevista viralizou em horas. Milhões de visualizações, trending topics. Especialistas do mundo inteiro começaram a comentar. Aquela menina de olhos grandes havia desarmado o país inteiro com uma folha de papel. Mas com isso, veio algo inesperado. Gente poderosa, acostumada a esconder seus segredos, começou a se preocupar. Se Aninha tinha acesso a verdades enterradas, até onde ela poderia ir? E assim o dom da menina começou a incomodar não apenas os céticos, mas os que tinham algo a perder. A comoção nacional se transformou em tensão silenciosa. O que antes era fascínio agora era temor. Dias após a entrevista, a família de Aninha começou a perceber movimentações estranhas. Carros parados por horas em frente à casa. Telefonemas anônimos durante a madrugada. Silêncio do outro lado da linha. Ou apenas respirações. Alguns viam isso como paranoia. Outros sabiam. Alguém estava observando. A escola de Aninha suspendeu as aulas por questões de segurança. A prefeitura alegou superexposição da criança e recomendou que ela fosse mantida em casa. Mas não era só isso. Pessoas que haviam recebido mensagens por meio de Aninha começaram a desaparecer. Simples assim. Sem rastros. Sem investigações sérias. Uma dessas pessoas era uma mulher que tinha recebido uma revelação sobre o paradeiro de seu pai, desaparecido durante a ditadura. Ela estava prestes a entregar documentos que ligavam nomes poderosos ao caso. 2 dias depois, sumiu. A família de Aninha tentou proteger a menina. Mudaram de endereço, evitaram entrevistas, desconectaram da internet. Mas não adiantou. O dom da garota não podia ser escondido. Porque os mortos continuavam vindo. E agora, com mais urgência, mais intensidade e mais dor. Eles estão gritando, disse Aninha numa noite. Eles dizem que o tempo está acabando. A mãe, assustada, perguntou o que isso queria dizer. Aninha respondeu. Tem gente viva que não quer que a verdade saia. E eles sabem que eu vejo. Foi nesse momento que a família entendeu. Aquilo não era mais apenas um fenômeno espiritual. Era político. Era histórico. Era perigoso. Uma carta anônima chegou à Casa Nova. Sem remetente. Sem assinatura. Dizia apenas: silêncio é proteção. Mantenha a menina calada. O pai de Aninha, um homem cético até então, finalmente desabou. Não era mais possível fingir normalidade. Eles procuraram ajuda. Mas a polícia descartou o bilhete. Dizia que não havia ameaça explícita. Os jornais, antes tão interessados, agora ignoravam a história. Era como se uma ordem silenciosa tivesse sido dada. Parem de falar sobre isso. E mesmo assim, Aninha continuava recebendo visitas do outro lado.
cada vez mais intensas, cada vez mais reveladoras. Numa madrugada, acordou gritando: Eles querem que eu diga. Eles morreram por causa dele. A família não sabia quem era ele, mas Aninha sabia, e o país também logo saberia. A menina havia se tornado uma espécie de mensageira involuntária, e o preço por carregar segredos tão antigos e tão perigosos estava ficando alto demais, e então surgiu a pergunta que mudaria tudo. Será que o mundo está pronto para ouvir o que os mortos têm a dizer? Essa dúvida ecoava em todos ao redor de Aninha, e a resposta viria mais rápido do que todos imaginavam. Tudo começou com uma nova carta, desta vez, diferente. Não era direcionada a um parente, nem a um vizinho. Era endereçada diretamente a uma figura pública, um ex-ministro, conhecido, respeitado e temido. A carta chegou em um envelope antigo, com uma caligrafia que não parecia infantil. Mesmo assim, o pai de Aninha reconheceu. Era a letra que surgia nos momentos em que a mão da filha escrevia sozinha. O conteúdo da mensagem foi o suficiente para fazer o homem empalidecer. Você se lembra dos que sumiram? Dos que gritaram e não foram ouvidos? Lembra do porão da Rua 13 das fotos queimadas? Do caderno escondido no forro do assoalho? Está tudo guardado. Está tudo voltando. E se você não confessar, será dito. João, 1971. João. O nome de um estudante desaparecido durante a ditadura militar. Nunca encontrado. Até hoje. A carta foi entregue anonimamente à redação de um jornal alternativo, que ousou publicá-la. No dia seguinte, a notícia explodiu nas redes. Não demorou para o ex-ministro ser confrontado por jornalistas em frente à sua casa. O senhor conhece essa menina? O senhor reconhece o nome João de 1971? Nunca ouvi falar, respondeu. Rígido, frio. Mas as mãos tremiam. E uma semana depois, ele desapareceu. Simples assim. Sem aviso, sem despedida. Alguns diziam que fugiu, outros que foi silenciado. Mas para Aninha, ele voltou para o lado de lá. Ele está aqui agora, está chorando. Diz que não queria matar ninguém. Murmurou a menina olhando para o vazio. A confissão não veio da boca do acusado, mas sim da criança que escrevia mensagens do além. E cada novo relato de Aninha parecia puxar um fio invisível, revelando segredos enterrados havia décadas. A imprensa tradicional se calou, mas os fóruns, os podcasts, os canais alternativos, todos começaram a investigar. Outros nomes surgiram. Outras cartas vieram. E cada uma parecia conter informações que não poderiam ser inventadas por uma criança de 10 anos. Uma das cartas descrevia um cofre com documentos escondido embaixo de uma lareira, numa fazenda abandonada. Investigadores independentes foram até lá e encontraram, de fato, uma pequena caixa de metal com fotos, recortes de jornal e relatórios datilografados de sessões de tortura. O caso explodiu. Movimentos sociais se organizaram. Pediram reabertura de processos arquivados. A Comissão da Verdade voltou a ser tema no Congresso. E no centro de tudo estava Aninha, a menina que dizia ouvir vozes. A criança que agora era chamada de Oráculo dos Mortos por uns e Perigo Nacional por outros. Mas para ela, nada disso fazia sentido. Ela só queria voltar a ser uma criança. Só queria brincar, ter amigos, ir à escola. Mas algo maior havia sido ativado. Uma força que não podia mais ser contida. E então, uma nova carta chegou. Não escrita por Aninha, mas por um grupo de ex-agentes agora idosos que confessaram que parte das informações trazidas por ela eram reais. Confirmaram lugares, datas e desaparecimentos que antes eram considerados boatos. Era a prova, ou pelo menos, o início, dela. Mas com isso a pressão aumentou. O medo cresceu. A família de Aninha começou a receber ameaças cada vez mais diretas. Um tijolo foi jogado pela janela com um bilhete. Ela cala ou todos caem. Foi quando os pais tomaram uma decisão drástica,
parar tudo, isolar-se completamente. Mesmo com a comoção nacional, mesmo com tantos querendo mais respostas, eles sabiam que a vida da filha estava em risco. Aninha parou de escrever por semanas. Disse que a moça de cabelo cinza estava cada vez mais distante. Mas numa última noite, enquanto todos dormiam, ela deixou uma mensagem em cima da mesa. Eles disseram que a verdade foi ouvida. Agora posso dormir em silêncio. Mas isso ainda não acabou. A próxima criança já nasceu. Depois da última mensagem de Aninha, o país mergulhou em um silêncio desconfortável. Não era mais só o silêncio da ignorância. Era o peso da consciência. As pessoas agora sabiam. E sabiam que havia muito mais por trás de cada nome apagado, de cada arquivo sumido, de cada história que ninguém contou. A mídia, que havia tentado desacreditar o caso no início, agora corria atrás. Documentários começaram a ser produzidos. Livros foram escritos. E especialistas passaram a discutir, em tom sério, o papel das crianças mediadoras do invisível, algo que antes só aparecia em histórias místicas e filmes de terror. Aninha, por sua vez, silenciou de vez. Ela parou de escrever, de ouvir, de sonhar com as vozes. Disse à mãe um dia, bem baixinho: "A moça do cabelo cinza foi embora. Disse que agora é a vez de outro coração escutar." A vida da família mudou completamente. Mudaram de cidade. Mudaram de nome. Tentaram, enfim, recomeçar. Mas algo pairava no ar. Meses depois, em uma pequena escola do interior de Goiás, uma professora relatou um episódio estranho. Um menino de apenas 6 anos começou a escrever frases sem sentido durante a aula. Frases como: "As fotos não queimaram. O poço ainda guarda a medalha. Ela sabe onde está a fita." A professora achou que era imaginação. Mas uma das frases mencionava o nome de um ativista desaparecido, com detalhes que só alguém da época saberia. O caso foi abafado. Ninguém queria mais esse tipo de atenção. Mas os rumores começaram a circular na internet. E então, uma nova teoria emergiu. As vozes não se foram. Apenas mudaram de mensageiro. O ciclo continuava. O silêncio de Aninha não era o fim. Era apenas o intervalo entre 2 chamados. Talvez ela tivesse cumprido sua missão. Talvez não houvesse mais missão alguma. Mas uma coisa era certa. O mundo dos vivos nunca está completamente separado do mundo dos que foram calados. E às vezes, uma criança, com sua pureza, sua sensibilidade e sua conexão com o invisível, pode ser a ponte que nenhum adulto ousaria atravessar. Fim? Talvez. Mas como diziam em uma das cartas, a verdade nunca morre. Ela apenas espera ser dita, por quem ainda não aprendeu a mentir.